Pois bem, então vamos ao exercício aqui número 1. O exercício número 1 trata-se de uma equação fracionária, né? Tem várias alternativas, vamos fazer aí uma alternativa por vídeo. O número 1, letra A, diz o seguinte: x mais 5 mais 4 sobre x, isso aqui tem que ser igual a zero. Isso aqui é uma equação fracionária, né? Então, vou anotar aqui, uma equação fracionária. Por que é uma equação fracionária? Primeiro, porque tem igualdade, né? Então, se já tem uma igualdade, trata-se, na maioria das vezes, de uma equação. E ela é fracionária porque ela tem um elemento, que é a variável, nesse caso, x, no denominador, né? Então, toda equação que tiver igualdade, variável, e se a variável estiver no denominador, ou seja, tem fração com variável, nós teremos uma equação fracionária. Nesse caso aí desse exercício, essas equações fracionárias são equações fracionárias do segundo grau, né? Antes de resolvermos essa equação fracionária, vamos lembrar como é que a gente opera aqui com frações rapidamente. Se a gente quiser, por exemplo, fazer essa conta aqui, ó. Dois terços mais 1/2. Isso é uma adição de frações. O que eu vou fazer aqui agora vale tanto para a adição quanto para a subtração. Quando nós temos uma adição de frações, inicialmente, nós observamos aqui o denominador, né? Os denominadores dessas frações são diferentes e, portanto, de maneira inicial, temos algumas opções para resolver, mas de maneira inicial, nós tiramos aqui o MMC dos denominadores. Então, nós vamos tirar o MMC do 3 e do 2. Como 3 e 2 são primos, o MMC é o produto entre eles, então é 3 vezes 2, 6. Então, o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo de 3 e de 2 é o 6, é o MMC de 3 e de 2. Depois que a gente tira o MMC dos denominadores, quando eles forem diferentes, o que nós fazemos? Nós dividimos esse MMC por cada um dos denominadores e multiplicamos pelos numeradores, desse jeito, olha. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2, 4. E colocamos o 4 aqui. Mais 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. Então, veja o que eu fiz. Eu dividi o MMC pelo denominador e multipliquei pelo denominador. Então, 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2, 4. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. E aí, depois, eu faço aqui a soma, né? Dá 7 sextos. Se aqui fosse uma subtração, eu faria do mesmo jeito, só que aqui seria menos. Mais um exemplo. Se eu quiser fazer aqui, ó, 1/4 mais 5. Poderia ser a mesma coisa com menos. Eu poderia tirar o MMC, né, me lembrando aqui que embaixo do 5 tem 1, e aí o MMC de 4 e de 1 seria o próprio 4. Mas quando um deles for 1, eu posso fazer o seguinte, eu faço assim, ó, 4 vezes 5 dá 20. 1 mais 20 dá 21. Então, isso aqui dá 21 quartos. Posso fazer desse jeito. Olha só, eu multipliquei esse por esse, guardei o resultado na cabeça e depois eu somei. Eu somo ou subtraio na ordem que está aqui. 4 vezes 5, 20. 1 mais 20, 21 quartos. Se der para simplificar no fim, a gente simplifica. Vamos procurar lembrar disso aqui na hora que a gente for resolver as equações fracionárias. Olha só. Então, aqui eu tenho x mais 5 mais 4 sobre x igual a 0, né? Quando a gente tem uma equação fracionária, a primeira coisa a observar é a condição de x, ou a condição da variável. Porque observa, tem uma variável no denominador. As equações fracionárias têm essa característica. Só que existe um valor que esse x não pode assumir, porque não existe divisão por zero. Então, se eu fizer essa conta aqui e o x der 0, a equação não existe, não teria jeito, porque aí eu colocaria 0 aqui, e na hora que eu fizesse 4 dividido por 0, não ia chegar a lugar nenhum, porque divisão por zero não existe. Então, neste caso, nessa equação, x tem que ser diferente de 0. Então, eu vou fazer essa equação fracionária. Se o x der 0, como ela é do segundo grau, ela pode ter mais de uma resposta. Mas se o x der 0, eu tenho que desconsiderar o 0. Se todas as soluções derem 0, a equação não tem solução, conjunto vazio, né?
Então, sempre vou observar. Nesse caso aqui, então, x é diferente de zero. Nos próximos exercícios, nós vamos ver como é que a gente obtém essas condições. Mas nesse caso aqui, o x não pode ser zero, porque se eu colocar zero aqui no lugar do x, a equação não tem como resolver, porque eu teria 0 mais 5 mais 4 dividido por zero. 4 dividido por zero não existe. Vamos resolver a equação então, olha só. Aqui embaixo desse x tem 1, aqui embaixo desse 5 tem 1, aqui embaixo desse 0 tem 1. Quando a gente não vê nada embaixo, é 1. Então eu tenho que tirar agora o MMC, igual eu fiz aqui, ó, dos denominadores. De 1, 1, x e 1. O MMC de 1, de x e de 1 é o próprio x. Então x é o MMC. Então eu coloco um traço para fazer a conta para os dois lados. E coloco o x no denominador. E agora eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Lembra que eu fiz aqui 6 dividido por 3 dá 2 vezes 2, 4. Eu vou ter que fazer isso aqui com cada um desses elementos aqui. X dividido por 1 dá x. X vezes x é x ao quadrado. Mais x dividido por 1 dá x vezes 5, 5x. Mais x dividido por x dá 1. 1 vezes 4, 4. E do outro lado, x dividido por 1 dá x vezes 0 é 0. Né? Qualquer coisa vezes 0 é 0. Como que eu tirei o MMC dos dois lados e tenho uma igualdade, né? Eu tenho esse lado dividido por x e esse lado dividido por x, eu não preciso. Se os dois lados estão divididos por x, eu elimino aquele x que está embaixo. Vamos sempre fazer desse jeito. Então, observe o seguinte. Se você tiver uma igualdade de duas frações e os elementos que estão no denominador forem iguais, você pode desconsiderar. Eu não estou cortando x com x, quero deixar isso bem claro. Eu estou simplesmente desconsiderando, porque se eu estou dividindo de um lado pela mesma coisa do que o outro, eu posso só observar os números que estão no numerador, tá bom? Então, eu não estou cortando, eu estou desconsiderando a questão dos x aqui serem numerador. Eu posso fazer isso sempre que um lado for igual ao outro. Aí eu vou pegar só a parte de cima, e na parte de cima você pode observar que eu tenho aqui uma equação do segundo grau, x ao quadrado mais 5x mais 4 é igual a 0, que eu poderia fazer por forma de Bhaskara ou poderia fazer por soma produto, vou fazer por forma de Bhaskara. Nesta equação, a é igual a 1, b é igual a 5 e c é igual a 4. E aí eu vou agora calcular o valor de delta, que vale b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual. Bom, o b, então, é 5, 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Delta é igual. 5 ao quadrado é 25, 25 menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Delta é igual a 25 menos 16, 9. Lembra, então, que se o delta é maior que zero, esta equação aqui tem duas raízes reais. Fazendo a forma de Bhaskara que eu tenho, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, é menos da fórmula. O b, que vale 5, ó, o b é esse aqui, então é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, o delta é 9, raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, agora eu tenho aqui x1, que é menos 5, mais 3 sobre 2, e x2, que é menos 5, menos 3 sobre 2. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Menos 5 menos 3 dá menos 8, que dividido por 2 dá menos 4. Então, as soluções aqui deram menos 1 e menos 4. Nenhuma delas é zero, porque o x não pode ser zero. Quer dizer então que as duas valem. Solução, menos 4 e menos 1. Geralmente eu coloco, uma opção minha, é colocar aqui o número menor primeiro, mas poderia ser tanto menos 1 quanto menos 4, menos 4, menos 1. A ordem das soluções em que você coloca aqui não faz diferença. Então, menos 4 e menos 1 são valores que satisfazem aquela equação. Vamos conferir, né? Essa é a única caso que eu vou conferir, não vou conferir nos outros não, mas olha só. A equação era essa aqui, ó. Era x mais 5 mais 4 sobre x. Isso aqui tem que dar zero. Eu descobri lá fazendo a conta que o x1 tinha dado menos 1
e que o x2 tinha dado menos 4. Quer dizer que esses dois números aqui satisfazem essa equação. O que significa isso? Se eu colocar o menos 1 no lugar do x aqui e aqui, vai ter que dar 0. Se não der 0, o menos 1 não vale. O menos 4, se eu colocar aqui e aqui, tem que dar 0. Se não der 0, não vale. Essa é uma forma que você pode utilizar para verificar se o seu resultado está certo. Ou seja, você faz a conta toda, chega na resposta e depois substitui. Se você tem certeza que seu processo está certo, você não precisa de fazer isso, porque é uma conta adicional, né? Mas nesse caso eu vou mostrar para vocês que é verdade, né? Eu não vou ficar fazendo isso sempre porque isso gasta um tempo que muitas vezes a gente não tem disponível. Então eu vou colocar o menos 1 no lugar do x. Olha, menos 1 mais 5 mais 4 sobre menos 1 é igual a 0. Igual a 0 eu não vou colocar igual a 0, mas tem que dar 0. Olha só, eu tirei o x e coloquei o menos 1. Então aqui eu tenho. Vamos fazer a divisão primeiro, né? A regra diz que a gente faz a divisão primeiro, então é menos 1 mais 5 mais... aqui é 4 dividido por menos 1. 4 dividido por menos 1 é menos 4. Né? Então aqui, ó, mais... Aí eu estou fazendo essa conta aqui, ó. Já poderia ter feito direto essa conta aqui, claro. Mas aí eu estou fazendo da forma mais direta possível, né? 4 dividido por menos 1, menos 4. Vamos ver aqui, então. Menos 1 mais 5 dá... é 4, positivo. Conserva o sinal do maior e faz a diferença. Sinais diferentes dá negativo. Aí fica com 4 menos 4. E 4 menos 4 dá 0. Então, de fato, o valor menos 1 faz com que a equação dê 0. Era isso que eu queria. O que significa, então, que este aqui é uma solução. Vamos ver se a mesma coisa acontece com menos 4. Onde que é x, eu vou colocar menos 4 agora. Ó. Menos 4 mais 5 mais 4 dividido por menos 4. Bom, então tenho menos 4 mais 5 mais essa conta aqui que eu tenho que fazer a divisão primeiro. 4 dividido por menos 4 dá menos 1. Aí fica menos... Agora eu posso fazer direto. Poderia resolver já essa questão aqui, mas vamos deixar para já. Aí nesse caso não tem prioridade, né? Menos 4 mais 5 dá 1. Esses dois sinais aqui são diferentes, dá negativo. 1 menos 1, 0. Então realmente o menos 4 funciona. São os únicos dois números que funcionam. Qualquer outro número que eu colocar aqui, por exemplo, se eu quiser colocar 2, por exemplo, vamos ver o que acontece, olha só. 2 mais 5 mais 4 dividido por 2. Então, em vez de colocar as respostas, eu coloquei um outro número qualquer, eu escolhi 2. Aí ficou 2 mais 5 mais 4 dividido por 2 dá 2. 2 mais 5 dá 7, mais 2 dá 9. Quer dizer, não deu 0, eu queria que desse 0. A maioria das equações a gente quer que dê 0, né? O que significa que 2 não pode ser a resposta. Então, os únicos números que fazem com que a equação seja verdadeira, ou seja, a solução para que a equação dê verdadeira, que é o caso que ele queira que dê 0, são esses dois números aqui, menos 1 e menos 4. Por isso, eu coloquei aqui como solução menos 1 e menos 4, ou 4 menos 1, na ordem que vocês preferirem. Ok? Vamos continuar aí fazendo os próximos exercícios.